Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire e estou de volta aqui, como todas as quintas-feiras, apresentando um caso clínico. E são casos clínicos que nós apresentamos com uma maior dinâmica, uma melhor composição de toda a sistemática da tecnologia, né? É uma endodontia contemporânea, contemplando novos equipamentos, novos materiais. E esse caso clínico é interessante porque eu fiz uma avaliação desse elemento dental 46 desse paciente, e ele apresentava uma sintomatologia. Ele mora fora, ele mora em outro estado, está aqui de passagem, vai passar aqui alguns dias, e por prevenção e até assim determinando, né, pelo diagnóstico que existe um comprometimento pulpar, nós resolvemos fazer a endodontia, e que nós fizemos todo o preparo, uma abertura coronária suficientemente invasiva. Eu não faço o minimamente invasivo, o minimamente deixa ainda áreas sem tocar, o suficiente, como o português fala, o suficiente, nada mais, nada menos, com precisão, né? A microscopia operatória, ela é precisa nesse aspecto. Detectamos aqui um canal mesocentral, né? O terceiro canal da raiz mesial. Fizemos a nossa endodontia e que vocês vão ver no decorrer do vídeo. Mas antes eu quero falar sobre um convite para que você se inscreva no meu canal do YouTube, clica no sininho para ativar as notificações e assim você vai receber semanalmente meus vídeos. Mas não esquece de acessar o nosso site do Imagine, nosso centro avançado de endodontia com microscopia, onde nós apresentamos sempre diversos cursos, diversos temas da endodontia contemporânea, sempre contemplando toda a tecnologia com a microscopia, com novos conceitos, novas técnicas, novas abordagens, né? Novos materiais. Então, são cursos bastante avançados que vocês vão apreciar bastante. Mas nós temos também os nossos cursos online. Aproveite. Mas voltando a esse caso clínico, nós concluímos a nossa endodontia, não é com a obturação do canal, nós concluímos com a blindagem coronária. E hoje, a blindagem coronária, nós fazemos com materiais resinosos, né, incluindo aí a resina e as mini placas de fibra de vidro, onde você faz toda aquela massa em volta ali do assoalho, nas paredes laterais, no fundo do assoalho, para que possa dar mais resistência a essa restauração. Como vocês vão ver. Siga o vídeo. Estamos aqui evidenciando o elemento 46. Primeiramente, eu faço uma avaliação clínica, visual, palpação, percussão, testes térmicos, frio, calor. Observe que existe o afundamento dessa resina na parte oclusal, trauma do dente superior. Paciente com sintomatologia, peço para morder uma borrachinha em vários dentes. No dente que ele sentiu incômodo, ele para e aqui eu registro. Então, essa avaliação clínica precede o exame radiográfico, precede o exame tomográfico. A clínica ela tem que ser muito bem estabelecida. Aqui uma restauração mesial, esse corno da raiz mesial é mais alto do que o distal, então pode existir já uma contaminação desses tubos dentinários, então resolvemos fazer a endodontia. Uma abertura suficientemente invasiva, estamos observando aqui, cuidado para nós não deixarmos teto da câmara pulpar. A cavidade é pequena, entretanto, nós temos que trabalhar na parte interna, na remoção desse teto da câmara pulpar. Senão, o instrumento não vai tocar livremente em todas as paredes. Já existe uma dificuldade anatômica aí. Então, nós temos que respeitar todos esses conceitos, né, da anatomia, de como tratar, de como lidar com ela. Muita irrigação, depois entro com a lima 10, manual 10, movimento oscilatório em quarto de volta, horário, anti-horário, depois entro aqui com a 1004 para poder fazer uma desobstrução mais em nível terço médio, e aqui observando que existe aí essa parte necrosada da polpa, istmo, com bastante tecido contaminado, então nós vamos fazer o quê? A limpeza de istmo. Primeiramente, usando o microscópio e insertos apropriados de ultrassom, faço sem irrigação. E agora com o gel clorexidina para fazer a desinfecção.
Eu preciso visualizar para depois fazer todo esse processo na sequência. Então estamos aqui limpando tudo e vamos observar que não é fácil remover todo esse tecido. Nós temos que entender que nós temos que saber dominar essa anatomia e utilizar, não é só o microscópio, os instrumentos mais apropriados. Aqui eu estou vendo ali resto de tecido, descobri um canal mesiocentral da raiz mesial, é o terceiro canal. Então foi um canal limitado, mas trabalhamos até onde nós pudemos. Estamos aqui instrumentando ele, estamos preparando todo o leito para que nós possamos fazer o nosso preparo até nível apical e depois obturar. Observe aqui que são 5 canais, tá? Nós estamos aqui já fazendo o travamento do cone, então eu faço o passo a passo, a abertura é pequena, então eu coloquei 2 vezes os cones, porque a câmara pulpar não caberia os 4 cones. Estamos secando agora. Depois que eu faço o travamento do cone, eu vou secar os canais, primeiramente com capillary tip, pontas aspiradoras, para depois entrar com cone de papel calibrado. Então estamos aqui com cones calibrados até nível de forame. Aqui já o canal médio central com um conezinho mais fino, as raízes distais, e aí vamos fazer nossa obturação. Observe que quando eu amplio o terço apical, olha, eu injeto cimento na raiz mesovestibular, sai na mesolingual. Então existe uma comunicação. Então a anatomia, ela tem essas ramificações, né? Então toda essa engresilha anatômica nós temos que entender como é que funciona. Estamos já obturando o canal, muito bem estabelecido, tudo muito bem comandado, o passo a passo, isolamento absoluto em todos os momentos, mais uma vez secando o mesial, né? Ali a parte do forame, fazendo a compressão hidráulica, tá? Do professor Quintiliano Diniz de Deus, e aqui nós vamos colocar já no médio central o cone, estamos ali fazendo uma agitação do cimento para que ele possa penetrar em todas as áreas. Em seguida eu vou fazer o quê? Qualificação da dentina. Eu vou remover todo esse cimento, vou lavar, vou secar, e vou enxugar e vou colocar adesivo dentinário. Adesivo dentinário colocando por 20 segundos, não é simplesmente colocar, nós temos que ficar ali fazendo essa manipulação. Resina Flow, Kotoyama, uma resina que eu gosto muito, uma resina que tem um bom escoamento, tá? Ela não é tão radiopaca, mas é uma resina que nos satisfaz bastante. Eu pego um insertozinho aqui e faço uma agitação para que não fique espaço vazio, estamos colocando, e em seguida eu vou fazer a inserção das mini placas de fibra de vidro. Então eu corto a fibra em pequenos pedacinhos e vou colocando em todas as paredes, no assoalho, nas paredes laterais, vamos condensando, e isso aí na resina Flow ainda, tá? Para depois nós colocarmos a resina de carga e fazer a mesma coisa. Né? Então nós fazemos esse mix aí das resinas com a fibra de vidro. A literatura relata aí os estudos, tem muita gente boa aí falando sobre esse conceito novo, né, de misturar resina com a fibra de vidro. Agora tem que saber como fazer, não é simplesmente fazer de uma forma aleatória. Nós temos que entender o passo a passo, nós temos que respeitar todo o processo de hibridização, nós temos que seguir todas as normas que a dentística exige. Estamos condensando agora a resina também blocker da Kotoyama, então estamos aqui fazendo mais inserção de microfibras de vidro, pequenas plaquinhas, né, que vamos inserindo. Isso é uma coisa importante, porque já é comprovado que realmente dessa forma você dá uma resistência maior a esse material adesivo, dá uma resistência maior a todo esse processo que nós desejamos, que é o aspecto fisiológico, dar condições do dente a ser bem restaurado e desenvolver as suas funções de mastigação no sistema estomatognático. Então nós temos que seguir o passo a passo. A endodontia não é concluída mais com a obturação do canal. Nós fazemos, depois da obturação, fazemos todo o processo de qualificação da dentina, aplicação do adesivo, dos materiais resinosos, né, fibra de vidro, e vamos ali já fazendo a finalização. Nós blindamos a câmara pulpar completamente. Observe que em nenhum momento eu me preocupei com contaminação, com o isolamento absoluto, tem que ser muito preciso, tá? Do início ao final, são os princípios básicos da formação da cadeia séptica. Agora que eu concluí. E agora eu vou pedir para o paciente morder para saber se tem algum ponto alto, né? Porque o paciente está anestesiado, então nós temos que entender que todos os recursos nós temos que utilizar para não deixar toque prematuro. Removemos ali aquele toque prematuro com a broca, damos um polimento, mandamos mastigar de novo,
e não marcou nada, está tudo bem, muito bem resolvido. Aqui o aspecto, né, final da radiografia, selamento apical e blindagem coronária. E eu sempre envio para o indicador um relatório mostrando o que foi feito. Como vocês viram, as coisas estão mudando numa dinâmica muito grande. Não é que nós estamos esquecendo os outros conceitos, não. Se você muda o tempo todo, alguma coisa está errada. Só que você está fazendo uma afirmação maior no seu conceito. Você está incrementando mais as suas manobras. Então, essa incorporação da fibra de vidro na resina, em volta ali da câmara pulpar, hoje é de fundamental importância, os estudos mostram isso, que tem um efeito muito positivo. Eu espero que vocês tenham apreciado e a semana que vem estaremos de volta com mais um vídeo. Tchau!